Fala, galerinha barulhenta do meu coração! Então, estamos nos reunindo hoje para mais uma aula de geografia. Hoje, o nosso tema é a Divisão Internacional do Trabalho, DITES, tá? Que vai passar por 3 fases diferentes. Bom, mas antes da gente começar, eu preciso dar um recadinho para vocês. Então, fica aí e assiste até o final da aula, tá? Vem comigo! Bom, o recadinho que eu preciso dar para vocês é o seguinte: a Divisão Internacional do Trabalho corresponde ao capítulo 6 do seu livro. As páginas do livro são da página 117 até a página 123. Para a gente conseguir estudar e entender a Divisão Internacional do Trabalho, a gente vai usar esse vídeo que está na forma de PowerPoint e vai passando aí para vocês. Vamos usar também um PDF que tem um resumo e não esqueçam de copiar esse resumo no caderno de vocês. No final do resumo, a gente também vai encontrar exercícios complementares. Além de tudo isso, a gente tem a nossa live marcada na sexta-feira, dia 17, a partir das 11h10 da manhã. Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem acessar o material do PDF, pegar o link para assistir esse vídeo que vocês estão assistindo agora, resolver os exercícios e na sexta-feira vim conversar comigo e tirar suas dúvidas. Então, eu aguardo vocês sexta-feira, 11h10 da manhã, para a nossa primeira live do nono ano. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: essa live tem o intuito de descrever a evolução da Divisão Internacional do Trabalho, como ela facilita ou intervém em nossa vida, a expansão capitalista e as desigualdades que a Divisão Internacional do Trabalho causa em cada país. Então, a nossa finalidade é entender a divisão internacional do trabalho com a passagem do sistema capitalista e como ela influencia no nosso dia a dia. Então, não dorme não, hein? Vem assistir a aula comigo. Aguardo vocês. Bom, então a nossa aula de hoje corresponde ao capítulo 6 do seu livro, A Divisão Internacional do Trabalho. O primeiro subtema, a evolução da Divisão Internacional do Trabalho e a transição do sistema capitalista. O que isso quer dizer? Que antes da gente falar da Divisão Internacional do Trabalho em si e de como ela se constitui, como ela se dividiu, nós precisamos falar e relembrar da nossa aula lá, que falava sobre as fases do capitalismo. É bem rápido e bem prático, tá? É só para a gente relembrar. Vamos lá para o nosso próximo passo. Então, vamos revisar as fases do capitalismo para a gente conseguir falar sobre a divisão internacional do trabalho depois. Essa aula das fases do capitalismo a gente já teve dentro de sala. E se você tem ela à mão aí, ó, bem pertinho de você no seu caderno, pega ela para você conseguir acompanhar da melhor forma possível. Bom, vamos falar da primeira fase do capitalismo, que vai ser o capitalismo comercial. O capitalismo comercial que começa com a expansão marítima europeia no século XV ou século XVI. Dentro desse capitalismo, a gente vai ter a acumulação primitiva de bens, ou seja, nós temos a Europa que se expande pelo mundo, adquire colônias de exploração ou de povoamento, retira os recursos das colônias de exploração e leva para dentro da metrópole europeia. É muito importante entender o sistema do capitalismo comercial. Bom, o capitalismo industrial vai vir, então, com a primeira revolução industrial no século XVIII. Então, a gente tem o capitalismo industrial, que vai ser dividido em primeira e segunda revolução industrial. Já ali no século XVIII, a primeira revolução industrial vai ser muito importante por causa do avanço científico. A gente vai ter, então, o carvão mineral, que é a fonte de energia, gerando os movimentos das máquinas através do vapor. Então, a gente tem o surgimento dos trens e barcos a vapor. Ou seja, o marco importante para a primeira revolução industrial é o avanço tecnológico do transporte, que vai possibilitar o aumento da produção.
Já na segunda revolução industrial, a gente tem um destaque para o petróleo e o ferro. E é na segunda revolução industrial que a gente tem o surgimento dos modelos de produção. O primeiro que a gente vai classificar como Taylorismo e o segundo que a gente classifica como Fordismo. Lembra que os dois sistemas vão ser aquele que a gente vai produzir em massa, em grande quantidade, produtos padronizados? A diferença entre o Taylorismo e o Fordismo é justamente porque Ford substitui o sistema do Taylorismo colocando a esteira do qual o trabalhador não anda mais pela fábrica, ele fica paradinho e dessa vez o produto vem até ele para ele montar. Porém, todas as regras anteriores, que seriam os trabalhos repetitivos, a padronização, vão se manter. Tudo bem até então? Tá conseguindo acompanhar comigo? Se não está conseguindo acompanhar, dá um pausa aí no vídeo e volta para você conseguir entender tudo de novo. Ou então, me espera na live de sexta-feira. Esta é uma imagem clássica do sistema fordista. Podemos observar os trabalhadores um ao lado do outro, cada um fazendo a sua função e a esteira trazendo esse produto para que a gente tenha uma maior produtividade. Entendam o seguinte, quando falamos do sistema fordista, precisamos lembrar das seguintes características: grande produtividade, grandes estoques, padronização desse produto e também a esteira ou a linha de montagem, como a representada nessa imagem que vocês estão vendo. Seguindo sobre as fases do capitalismo, vamos falar então do capitalismo financeiro e monopolista, que começa a ser percebido a partir do século XX. Lembra do século XX? O século das tretas, o século em que acontece aquela bagunça no mundo inteiro. A gente tem Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, crise de 1929, Segunda Guerra Mundial. Então é muito importante entender todos esses fatores para a gente lembrar do capitalismo financeiro e monopolista. É dentro desse período que vão surgir as grandes bolsas de valores pelo mundo. Lembra que o dinheiro não vai ser mais nota, o dinheiro a partir desse momento ele vai ser dados. A gente também tem o surgimento de grandes bancos internacionais e das transnacionais que vão se espalhar pelo mundo inteiro. Ou seja, eu estou falando da expansão econômica dos países desenvolvidos, eles chegando com mais ênfase na produção em países subdesenvolvidos. Já o capitalismo informacional também é conhecido como Terceira Revolução Industrial, ou período técnico-científico informacional, ou globalização. Então, a gente tem uma terceira revolução industrial que tem como fonte de energia a tecnologia. De novo, a gente vai voltar para o transporte. O avanço do transporte na terceira revolução industrial faz com que a gente tenha uma maior expansão daquelas transnacionais que surgiram no capitalismo financeiro e monopolista. Faz com que o conhecimento, faz com que a produção tecnológica ela seja muito maior e muito mais eficaz. Sendo assim, o modelo de produção da terceira revolução industrial é o pós-fordismo, ou como a gente conhece, toyotismo, que vai ter sua origem no Japão. Mas antes da gente falar um pouquinho dele, vamos ver a imagem. Quando a gente olha essa imagem do modelo do toyotismo, a gente percebe que ela é bem diferente do sistema fordista. A gente ainda tem uma linha de montagem, a gente ainda tem uma esteira, só que quem fabrica, por exemplo, esses carros, na maior parte das vezes, são os robôs, são esses grandes braços industriais. Então, vamos lá. As características do modelo toyotista são as seguintes. A gente tem diminuição do estoque, ou estoque zero. A gente tem também o que a gente vai chamar de flexibilidade da produção, já que os carros, os produtos vão ter cores, tamanhos, formatos diferentes e a gente precisa de uma mão de obra qualificada. A gente precisa de trabalhadores que entendam o sistema tecnológico, essa evolução e como isso é importante na produção de cada produto. Então, quando a gente fala do sistema do toyotismo, a gente está falando da produção atual, dessa flexibilidade de produtos e produção que a gente tem no mundo até hoje.
Agora que já falamos e relembramos sobre as fases do capitalismo, vamos entender o que é a divisão internacional do trabalho. Professora, o que é a divisão internacional do trabalho? Bom, a divisão internacional do trabalho constitui nas relações hierárquicas que os países fazem quando a gente fala de comércio. Ou seja, eu estou falando quais são os benefícios, quais são as vantagens entre países ricos e pobres na construção dessas relações comerciais no mundo inteiro, na expansão das transnacionais, na valorização da mão de obra qualificada ou no abuso da mão de obra especializada, no uso dos recursos naturais daquele país. Ou seja, estamos falando da relação hierárquica, países que mandam e países que obedecem dentro dessas relações comerciais. A divisão internacional do trabalho proporciona aos países desenvolvidos e industrializados a obtenção de incentivos para que eles se instalem em países subdesenvolvidos. Esses incentivos vão desde a isenção fiscal total ou parcial, a exploração da mão de obra, que é abundante e barata, a exploração dos recursos naturais de cada país, que está oferecendo o seu espaço para essa multinacional. Então, entendam o seguinte, no Brasil a gente tem vários exemplos de indústrias, né, que se beneficiam com essa divisão internacional do trabalho. A gente tem indústrias que devem milhões de reais ao governo brasileiro, mas que essas dívidas foram muitas vezes perdoadas para que essas fábricas não fechassem as portas aqui e fossem para outros lugares. Então, a gente diz que o governo ele dá isenção fiscal para que aconteça a padronização, para que aconteça o uso, né, do espaço e gerar emprego dentro dessas regiões. Entendam que ele vai explorar a mão de obra especializada e não a qualificada. A mão de obra especializada é aquela que vai aprender a fabricar o produto através da repetição. Ela não precisa de um grande grau de conhecimento tecnológico ou de um grande grau de conhecimento científico, tá? Quando a gente fala de mão de obra qualificada, eu estou falando da pessoa que estuda a vida inteira para trabalhar com esse produto. E essa pessoa, ela tem um valor na mão de obra muito caro. Essas pessoas que têm a especialização, na verdade a qualificação na produção, elas vão ser aproveitadas principalmente nas sedes das indústrias que ficam lá nesses países desenvolvidos. Gente, olha só, o capitalismo, todo mundo sabe que é o sistema econômico-político que vai visar o lucro através das empresas privatizadas, através do uso de recursos naturais daquele país, através do uso da mão de obra barata e várias outras coisas. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, o capitalismo ele não vai ser empregado da mesma forma em todos os países do mundo. A gente tem como exemplo a China, que inclusive a gente falou em sala de aula, que é um país com dois sistemas, o sistema socialista, que é o sistema político chinês, que vai ser aquela doutrinação, né, a censura e várias outras coisas, e o sistema de socialismo de mercado, que todo mundo sabe que é uma nova fase do capitalismo, só que a China não diz que é capitalista. Então ela arruma uma nova forma de explorar a mão de obra e as riquezas do seu território. Então, entendam que cada país ele vai colocar o capitalismo de uma forma diferente. E a gente tem, então, o capitalismo dividido de formas diferentes através da estrutura de propriedade, através da constante obtenção de lucro, através da lei da oferta e procura, do trabalho assalariado, da divisão de classe e também dos detentores dos meios de produção. Mas, fica tranquilo que eu vou te explicar cada um deles de uma forma bem rápida e prática para você aprender. Tá dando para entender? Tá conseguindo acompanhar? Se não tá conseguindo acompanhar, dá um pause, retorna o vídeo e assiste de novo. Você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Ah, e tem um detalhe. Não dorme não, hein? A estrutura de propriedade significa que tanto o governo quanto pessoas distintas, né, como a sociedade privada, tem direito à posse, tem direito a bens, ou seja, qualquer pessoa pode adquirir um carro, qualquer pessoa pode adquirir um terreno, entre outras coisas. Quando a gente fala da constante obtenção de lucro, eu estou falando de países que pegam os recursos que são gerados e replicam, reutilizam esses recursos para aumentar assim a economia daquele lugar.
Já quando a gente fala da lei da oferta e da procura, são países que não mascaram o verdadeiro preço do produto e para que ele tenha uma livre concorrência dentro daquele lugar. O trabalho assalariado, que seria um dos mais comuns, que é o sistema do mais-valia. O trabalhador vende a sua força de trabalho e recebe em troca um salário, ou o que na verdade acaba sendo um salário mínimo, né? Que é para só subsistência daquele cara e da família dele. O que sobrar, se sobrar, ele vai investir em educação, ele vai investir em lazer, ele vai investir em outras coisas. A gente também tem a divisão de classes, que geralmente é fundamentada pelo poder aquisitivo de um indivíduo. Eu estou falando da divisão de classes sociais, sim, de pessoas ricas e pessoas pobres. A gente consegue entender como é que funciona realmente a divisão de classes dentro desse país. Você tem, né, essa divisão. Um exemplo muito claro são as castas que a gente encontra na Índia. E por último, mas não menos importante, nós temos os detentores dos meios de produção. São um grupo pequeno de pessoas que detêm as máquinas, as fábricas, os meios de produção, e as outras pessoas elas ficam rendidas, vendidas a esse grupo. Ou seja, você não tem outra alternativa a não ser trabalhar para esse pequeno grupo que detém a maior parte das empresas dentro dessa região. Tá dando para entender? Então, até que enfim, né? Chegamos à primeira divisão internacional do trabalho, que vai ficar caracterizada pelo capitalismo comercial, que como a gente viu nas nossas aulas e na nossa explicação lá atrás, vai ficar aí do século XV e século XVI. Dentro do capitalismo comercial, a divisão internacional do trabalho vai ficar conhecida como o Pacto Colonial, que vocês estudam em história, a relação entre a metrópole e colônia. Mas só para relembrar, vamos aqui entender. A colônia produz a matéria-prima, envia essa matéria-prima para a metrópole e a metrópole faz o processo de manufatura, faz o processo de transformação dessa matéria-prima em produto e vende esse produto manufaturado para onde? Para a colônia. Ou seja, a gente tem uma relação hierárquica de poder que está na mão de quem? Da metrópole. A metrópole é dona da colônia. A colônia produz matéria-prima e envia essa produção para a metrópole. A metrópole produz o produto manufaturado ali de forma artesanal, vai produzir esse produto industrial, né? E vai vender esse produto para a colônia. Então, a relação hierárquica de poder fica na mão da colônia, né, melhor, na mão da metrópole, que está ali controlando a produção e vendendo essa produção para suas colônias, principalmente de exploração. A segunda divisão internacional do trabalho começa com o avanço do capitalismo industrial. Lembra do capitalismo industrial? Primeira e segunda revolução industrial, que começam aí então no século XVIII e século XIX? Bom, os avanços tecnológicos e científicos das revoluções industriais vão possibilitar o aumento, né, da circulação de bens e produção e também a forma como a gente enxerga essa divisão de hierarquia e comércio entre os países. Por exemplo, as antigas colônias, a partir da primeira revolução industrial, se transformam em países agrários e as antigas metrópoles começam a se transformar em países industrializados. Então a gente tem a troca, não existe mais a colônia e a metrópole, mas observem que a relação de dominação ainda continua. Por quê? Os países industrializados eram as antigas metrópoles que mandavam nas colônias. Então, a gente ainda tem essa dependência, tá, de países pobres com os países ricos. Vamos lá. Os países agrários, as antigas colônias, continuam produzindo matéria-prima. Enquanto isso, os países industrializados recebem essa matéria-prima. Dessa vez, o produto não é mais manufaturado, ele não é feito mais de forma artesanal, ele é feito dentro da indústria e ele é vendido para esses países agrários, para essas antigas colônias. De novo, a gente continua daquele ciclo vicioso lá do slide anterior, mas entendam o seguinte, o que muda é a relação comercial e o nome do crescimento econômico desses países, países agrários e países industrializados. Professora, qual é a exceção? A exceção
são os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram uma colônia de povoamento e conseguem um crescimento econômico e industrial muito intenso após a sua independência. Então, os Estados Unidos, ele passa direto de colônia para um país industrializado, um país que comanda essa produção industrial e um país que vende esses produtos industrializados para os países agrários. Países agrários esses que são os países pobres. Brasil, China, Rússia e vários outros países do mundo. Beleza? A terceira e última divisão internacional do trabalho vem com o capitalismo financeiro e monopolista e está no mundo até hoje, tá? Então, a gente diz que começou no século XX e vem aí com o avanço, então, dos séculos, dos dias e dos anos. Essa divisão internacional do trabalho, você também pode encontrar como a nova divisão internacional do trabalho, mas quer dizer a mesma coisa. Qual é a diferença que a gente tem agora? A diferença que a gente tem agora é que os países pobres, aqueles países agrários, agora vão se transformar em países emergentes e países periféricos. E os países industrializados, né, os países ricos, agora se transformam em países centros. Mas ainda existe uma relação de hierarquia, uma relação de comando. Vamos lá. Os países periféricos continuam produzindo matéria-prima. Esses são os países subdesenvolvidos, os países que não conseguiram evoluir nem um pouquinho no avanço industrial, que não tiveram nenhum tipo de investimento industrial dentro do seu território. Então, o que eles vendem para o mundo? A sua matéria-prima. Vende para quem? Para os países emergentes e também para os países centro. Os países emergentes também produzem matéria-prima, só que dessa vez eles já estão industrializados. Então, ele transforma essa matéria-prima em produtos industrializados, que ele vai vender para quem? Para os países periféricos e também para o país centro. E aí você fala, ué, professora, mas como o país centro ganha dinheiro? Vendendo tecnologia. Lembra que quanto mais tecnologia tem, mais rico esse país é classificado. Então, esses países centro vendem tecnologia. Para quem? Para os países emergentes e talvez, quem sabe, para os países periféricos. Eles, além de investirem e venderem tecnologia, eles também fazem uso de novos investimentos. Eles colocam grandes transnacionais, colocam sedes, não, filiais, tá certo. Filiais de grandes transnacionais dentro desses países emergentes, exploram a mão de obra em grande quantidade, exploram o uso de recursos naturais, as facilidades nas leis para conseguir aí, então, obter uma maior vantagem na produção daquele produto, ou então na exploração daquele solo e assim sucessivamente. Então, a divisão hierárquica, ela continua. Você ainda tem países ricos, que agora recebem o nome de países centro, que produzem tecnologia e investem nesses países periféricos e nesses países emergentes para explorar a mão de obra e os recursos naturais. Temos os países pobres, que vão ser os países emergentes e os países periféricos. De novo, os emergentes produzem matéria-prima e transformam essa matéria-prima em produto, que vai vender para os países centro e para os países periféricos. Os países periféricos são aqueles que apenas produzem matéria-prima. E para quem eles vendem? Para os países emergentes ou para os países centro. A relação de hierarquia continua, mas as relações comerciais mudaram, porque houve um avanço da tecnologia. Hoje, a informação, a internet, ela possibilita, então, que esses países ricos ganhem ainda mais dinheiro com a maior produção de tecnologia. Beleza? Deu para entender? De novo, se não conseguiu entender, dá uma pausa aí no vídeo, volta um pouquinho e assiste de novo. Ou então, aguardo vocês na nossa live de sexta-feira. A nova divisão internacional do trabalho e o Brasil. Bom, o Brasil é um país emergente e as suas terras são usadas pelas grandes transnacionais. Essas empresas que vêm de outros países colocam suas filiais aqui e exploram os nossos recursos naturais, a mão de obra. Tudo isso com apoio político e apoio econômico.
Por isso, elas detêm várias isenções fiscais para que suas filiais consigam crescer com mais rapidez, ganhar mais dinheiro e várias outras coisas. Bom, lembra que a gente teve uma crise em 2008? Um dos exemplos dessas isenções fiscais, um dos exemplos desses incentivos, está justamente no que o governo Temer fez. A reforma trabalhista, tirar direitos da população pobre, da população que vive do salário mínimo, da subsistência, para que as empresas multinacionais, na verdade as empresas transnacionais que estão espalhadas pelo mundo, consigam sobreviver. Estão espalhadas pelo Brasil, consigam sobreviver, não fechem suas portas e vá embora. Um grande destaque para essa nova divisão internacional do trabalho, dentro da história do Brasil, está com a crise de 1973, que foi a crise do petróleo. Bom, o petróleo era produzido em grande quantidade no mundo inteiro e percebeu-se nesse momento que o petróleo ia acabar. E aí gerou aquele auê no mundo inteiro. Bom, como é que a fonte de energia mais usada no mundo inteiro vai acabar? Vão parar de produzir. Então, houve uma diminuição na produção do petróleo, porque todo mundo estava com medo dessa grande fonte de riqueza acabar. E aí, o que aconteceu? Os países pobres não tinham dinheiro para comprar o petróleo, já que esse bem se tornou caríssimo. O Brasil entra dentro dessa crise junto com vários outros países do mundo e a gente, para tentar sair, a gente investe no biocombustível, que é o álcool feito através da cana-de-açúcar. Então, essa divisão internacional do trabalho, ela influencia na nossa vida desde a época de 1973, desde a época dos anos 70, tá? Dessa forma que como os países ricos influenciam na determinação do que acontece nos países pobres. Com o avanço das tecnologias, com o crescimento industrial no Brasil, o Brasil não deixa de ser um país agrário, mas agora a gente também produz produtos industrializados. Só que a gente vive, o nosso PIB, ele vem muito mais da venda e da produção do que a gente chama de commodities, que são produtos influenciados pelo dólar, que são matéria-primas que são vendidas para o mundo inteiro, mas ao preço do dólar. Quais são os produtos que a gente mais exporta? Quais são os maiores commodities brasileiros? A gente tem o café, a gente tem a laranja, a gente tem a soja, a carne bovina, a carne suína, a carne de ave, tá? Então, a gente tem uma grande produção agropecuária que faz com que o Brasil se transforme nesse país emergente e que haja uma nova visão de como é a hierarquia do Brasil no mundo. Ou seja, estou dizendo para vocês que o Brasil é sim um país importante, principalmente para a América Latina. Um dos países aí mais ricos e que tem mais probabilidade de crescimento. Só basta investimento. Bom, agora eu quero saber se você conseguiu entender a nossa aula. E se você não conseguiu entender, assiste o vídeo de novo. E se mesmo assim ficar com dúvida, me chama lá no Instagram, porque agora você tem contato comigo pelo Instagram. Pode me mandar uma mensagem se tiver com vergonha de falar comigo aí durante a live. Manda uma mensagem pelo direct que eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? A gente se vê por aí. Beijo, tchau, até a próxima.